assunto agora é saúde. As infecções respiratórias são causadas por vírus, bactérias ou fungos e podem se manifestar de diversas formas, como resfriados, gripes, sinusites, bronquites e até pneumonia. Em alguns casos, podem sim evoluir com gravidade e até causar a morte. Assunto do nosso consultório ITN de hoje, que recebe mais uma vez o médico otorrino Jean Babichak. Boa noite, doutor. Bem-vindo ao consultório de hoje. Boa noite. Para mim é sempre um prazer estar aqui, poder trazer um pouco de informação nessa noite para a gente prevenir doenças sempre. Então, simbora, porque já estamos percebendo um aumento de casos, de síndromes respiratórias e pessoas relatando esses sintomas. Isso é comum para esse período? Eu gosto sempre de brincar que o clima não tem influência e eu acho que dessa vez provou, porque a gente está no calor e está tendo um aumento do número de doenças respiratórias. Isso é feito dos 2 feriadões que a gente teve recente, então aumenta o contato entre as pessoas. A gente espera o pico, na verdade, quando começam as aulas das crianças. E agora um pico quando começam os feriados e agora vamos enfrentar o São João, que com certeza vai aumentar bastante o número de casos de doença respiratória. Então teria mais a ver com aglomeração do que com o clima propriamente, né? As pessoas em maior contato umas com as outras. Isso, com certeza. É sempre a questão do contato, né? Quanto mais aglomerações, mais reuniões, mais festas, obviamente, maior número de doenças respiratórias é algo que já é esperado. Agora, em que circunstâncias, doutor Jean, essas doenças podem evoluir com gravidade? Essas doenças, elas podem evoluir sempre de 2 formas, né? Ou quando a gente contrai uma doença, a gente começa a melhorar, né, com sintomáticos, ou seja, com analgésicos, hidratação e comendo bem, e a gente fica bom. Só que às vezes você está melhorando e de repente você piora. Isso acontece porque nós temos bichinhos que moram na gente, e quando a gente está com algum tipo de infecção respiratória, a gente começa a acumular secreção, e acumulando a secreção nos ambientes como no pulmão, no nariz, no ouvido, a gente pode levar, então, ao desenvolvimento de doenças mais graves, sinusites, pneumonias, otites e afins, e também as populações que têm mais vulnerabilidade, como pessoas que já têm doenças, né? As crianças também acabam sofrendo mais, idosos, não é isso? Isso. Os idosos, principalmente, né? As grávidas também, eu acho que é bem importante citar. E também pessoas que têm doenças como diabetes, né? Os pacientes em terapia oncológica que estão enfrentando o câncer e também pacientes deprimidos pelo HIV. Então, é quando o organismo não responde bem realmente, não consegue ter a defesa necessária. Exatamente, né? Eu sempre brinco que não é o remédio que é forte ou fraco, que é uma coisa que as pessoas gostam muito de perguntar se é forte ou se é fraco, mas sim a gente que está forte ou fraco, na verdade. E a busca por atendimento médico deve acontecer em que estágio dos sintomas? Eu não sou muito fã dessa tendência de falar para você não procurar um médico quando você sente alguma coisa. Eu acho que as pessoas elas devem ter Nós estamos lá para orientar, para dar um melhor tratamento e para não deixar as pessoas na mão quando isso acontece, né? Então, eu acho que a pessoa não tem obrigação de saber sempre quando ela está bem ou não. Mas eu gosto de citar sempre quando a febre é persistente, é um sinal que você deve ir no hospital. E também eu gosto sempre de, para aquelas pessoas que têm oxímetro em casa, a saturação está acima de 93, isso mostra que é um sinal menos grave. Principalmente para quem tem idoso em casa, eu acho que é muito importante ter esse oxímetro, caso seja possível, para poder monitorar quando a pessoa está doente e se baixar a saturação e ir para o hospital. Então, aquele aparelhinho ali, usa no dedo, dá uma olhada na saturação, 93 ali, o limite ideal. O limite ideal, né? Ou, então, e se a pessoa apresenta alguns outros sinais de gravidade? Então, como febre principalmente, persistente, o tipo de respiração, o tipo de respiração, cansaço, né? O ofegante, né? Que a gente fala, né? E a queda do estado geral, de maneira geral, não responder, não falar. Os idosos são os pacientes mais difíceis, porque eles costumam esconder. As crianças são os mais fáceis, porque elas são muito transparentes. A gente já sabe quando a criança não está legal. O idoso, às vezes, tem várias doenças, então a gente nunca sabe se é o normal dele ou se ele está pior. Muito bem, doutor Jean, a gente fala agora de tratamento. Comecei a ficar esmurecido, meio febril, obstrução nasal, coriza. Qual é o tratamento? Bom, o tratamento é intensificar as medidas de higiene, né, como a lavagem nasal e entre outras. A questão também de você pode tomar remédio, eu acho que a automedicação é uma questão assim, você não pode tomar um antibiótico sozinho, mas você pode tomar um analgésico, alguma coisa. E aí, como eu disse, se você for melhorando com o tempo, dentro de 5 dias, uma semana já é para você ter uma melhora. Caso você está melhorando e de repente piore, é porque os nossos bichinhos que moram na gente cresceram e muitas vezes você tem que ir no médico para que a gente entre com antibiótico para cortar esse tipo de evolução. Alimentação, hidratação, tudo isso ajuda? Demais. A hidratação e a alimentação é extremamente importante, principalmente a alimentação rica em proteína, que é o que o nosso organismo precisa para produzir os anticorpos que a gente para produzir a nossa defesa, né? Então, recapitulando, seria aí observar umas 48 horas, aquelas primeiras 48 horas, a evolução dos sintomas.
É mais ou menos por aí, né? Mas às vezes até um pouquinho mais, dependendo das pessoas, acho que se arrasta 5 a 7 dias. Sim, sim. E a tosse, né? Que às vezes a pessoa fica, infelizmente, pode durar 3, 4 dias, mas pode durar bem mais tempo. Às vezes a pessoa está bem, mas a tosse persiste por até 20 dias, um mês. Agora, bater na tecla da prevenção, doutor Jean, como é que faz? Olha, a prevenção, eu venho sempre falar e defender aqui a lavagem nasal é o instrumento mais importante de prevenção de doenças respiratórias. Você não precisa se afogar, né? 2 ou 3 ml, lavar com soro fisiológico, não precisa deixar na geladeira, apontando sempre para a lateral do nariz, tá? Em direção à orelha. Esse é o mais importante. Juntamente a ele, então, continuar escovando os dentes direito, usar enxaguante bucal ajuda a diminuir as infecções e também quando você chega do trabalho, chega da escola, chega da festa, vá direto para o chuveiro, lave o nariz, escove os dentes, faça essas medidas de higiene, que é o mais importante para você prevenir essas doenças. E vacinação? Vacinação, com certeza, sempre. A vacinação, ó, deixando bem claro, não é para você não ficar doente. É até comum quando a gente toma vacina a gente ficar meio gripado. A vacina é para evitar casos graves, para que a gente não tenha as pessoas, infelizmente, indo embora por causa de doenças assim. Muito bem. E a questão também, estou com sintomas, preservar quem está à volta, né? Também a máscara, é válido, né? Isso. Se você tem qualquer sintoma gripal, é importante usar máscara. Tá com dor de garganta, tá com o nariz entupido, tá febril, quando for sair de casa, use máscara. Você está protegendo os outros, né? Isolamento é sempre importante para a casa do vizinho. Então, quando você está doente, não é legal fazer aquela visita na sua mãe, não é legal você visitar outras pessoas, é legal você se resguardar aí, principalmente nos primeiros 3 a 5 dias para evitar a transmissão das doenças. Doutor Jean Babichac, muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez de estar com a gente aqui no consultório TN. Até a próxima. Até a próxima. Eu agradeço demais estar aqui. Para mim é sempre uma honra.